maravilhoso, quão agradável é termos o privilégio de juntos, como irmãos, estar na casa do Senhor. Amém. Bom que você escolheu nesta manhã de sábado, neste dia tão especial, o dia do Senhor, estar aqui neste lugar. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia. No último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Você encontrou? Amém. Malaquias, capítulo 4. Se você encontrou, diga amém. 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 Deus seja louvado. Feche seus olhos e vamos conversar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, mais uma vez temos o privilégio, Senhor, de estarmos neste santo e bom lugar. Amém. Mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta. E por isso, Senhor, suplicamos que o Teu Espírito que está aqui neste lugar possa iluminar as nossas mentes. Possamos entender, Senhor, o que Tu queres para cada um de nós. Nós não somos dignos, Senhor, de tanta graça, de tanto amor em nossa vida, mas agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nesse instante que qualquer coisa que impeça a nossa inteira atenção à Tua palavra possa cessar. Os pensamentos em dificuldades e problemas que talvez deixamos lá fora possam cessar por enquanto, Pai, para que possamos ter a nossa mente totalmente voltada para ouvir o que Tu queres, ouvir a Tua palavra, Senhor, colocar em prática na nossa vida. É o que nós te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você encontrou o texto? Eu estava em dúvida sobre o que a gente iria conversar nesta manhã de sábado. E hoje pela manhã, depois de ver algumas mensagens das possibilidades do que nós poderíamos apresentar num momento tão festivo, né? Hoje é o primeiro sábado do segundo mês do ano. E é a primeira vez nesse ano que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui junto com vocês, por isso pensei muito. E hoje pela manhã tomei a decisão de apresentar essa mensagem que eu tenho intitulado, esse primeiro verso não, mas depois tem a ver com o título que eu coloquei. É a profecia esquecida. É uma profecia que está nos detalhes que a gente consegue percebê-la, e muitas vezes nós estamos esquecendo essa profecia. O primeiro texto que nós iremos ler fala sobre uma parte dela que já se cumpriu. E se cumpriu quando Jesus veio a este mundo. Eu quero mostrar para vocês, você já abriu a palavra de Deus, você já abriu o texto, Malaquias, capítulo 4. Nós temos os últimos versos aqui, apontam algo interessante para a gente. A partir do verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, aqui no finalzinho, nós estamos encontrando aqui o final do Antigo Testamento. Daqui até a vinda de Jesus, nós tivemos um período de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns estudiosos falam que esse período, e nós encontramos isso na Bíblia, não houve profecia, não houve profeta, Deus não falou com o seu povo durante esse período, que foi de aproximadamente 400 anos de silêncio. Silêncio da profecia, silêncio da palavra de Deus para o seu povo. Mas o que foi prometido aqui?
o que foi apresentado aqui pelo profeta Malaquias. Ele disse que viria o quê? Me ajudem, a gente acabou de ler. Eu não queria estar aqui falando sozinho, eu queria a ajuda de vocês em alguns momentos. O que foi apresentado aqui por Malaquias? No último verso. O que virá? Profeta. Que profeta é esse? Elias. Então, Malaquias está falando da parte de Deus, porque um profeta não fala de si mesmo. A Bíblia não diz isso? O profeta não fala de vontade humana, o profeta não fala o que quer, não fala o que pensa, ele fala da parte de quem? De Deus. Então ele está apresentando aqui uma profecia da parte de Deus, que Elias viria. Mas já tinha aparecido um Elias no Antigo Testamento? Me ajudem, deixa eu ver. Sim ou não? Sim. Elias, existia já um Elias? No caso, existiu no passado um Elias? Nesse momento que estava sendo profetizado que viria um Elias? Sim. Então, nós entendemos que viria um outro com o mesmo poder, com o mesmo espírito desse Elias do passado. Me ajudem aqui, quem foi esse Elias do passado? As coisas, alguns detalhes que ele enfrentou, algumas coisas que ele passou. Me ajudem. Ele foi aquele que afrontou quem? Os profetas de Baal, primeiro a rainha Jezabel, não foi? Aí por causa disso, ele fugiu, porque Deus mandou, viu? Ele não fugiu porque estava com medo, não. Eu já escutei uma outra pregação dizendo que ele fugiu com medo, não. Deus disse, vai! Aí ele foi. Ele estava com medo? Eu acho que estava, porque eu ia estar. Mas ele não fugiu por causa disso, porque se Deus tivesse dito para ele, fique, você acredita que ele ia ficar? Sim. Eu acredito que era um homem do Senhor, um homem que obedecia à vontade de Deus, um homem que não tinha medo de chamar o pecado pelo nome, um homem que não se rendeu, não se ajoelhou a Baal. E ali ele foi e disse que não ia chover. Quando foi? Só relembrando rapidinho, choveu? Não. Só depois que ele disse que ia, não foi? Ele foi, Deus cuidou dele. Ele foi um dos poucos que permaneceu firme, e depois ele volta e tem aquele confronto com os profetas de Baal. Você lembra da história? Eu não vou contar os detalhes, mas aqui demonstra, queridos, eu preciso acrescentar e relembrar algo importante. Qual foi o principal objetivo desse Elias? O primeiro Elias. A gente vai denominar aqui como o primeiro Elias. Qual foi o principal objetivo dele? Mostrar o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus e restaurar a adoração ao Deus verdadeiro. Amém? Amém. Poderoso que ele fez. Sem Deus na vida dele, ele não conseguiria fazer isso. Mas ele teve que ter o quê? Coragem, intrepidez para permanecer firme de acordo com o que Deus apresentou para ele. Deus seja louvado pela vida desse primeiro Elias, de Elias. E aqui na profecia, no final do Antigo Testamento, os últimos versos apresentam a profecia que outro viria no poder e no espírito de Elias. No poder e no espírito de Elias. Aproximadamente 400 anos passam até que chega o período de Jesus. E eu quero, queridos, que você abra a sua Bíblia agora em Lucas. Vá um pouquinho mais para frente ali. Lucas, no capítulo 1. Eu quero que você perca a linha de raciocínio. É muito importante que nós vamos ver aqui o que Deus vai falar para a gente através da sua palavra. Vimos que existiu o Elias. Vimos que aqui no final do Antigo Testamento existe a promessa, a profecia, melhor dizendo, que viria um outro, no mesmo poder e espírito de Elias. E aqui tem algumas características, que foram ditas, que ele iria fazer o quê? Conciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Vamos ver aqui outras características importantes aqui. Mas, queridos, nós encontramos aqui no capítulo 1, aqui é interessante o que acontece no capítulo 1. Eu vou apresentar o contexto para que a gente entenda o que estava acontecendo aqui. Quem lembra de Zacarias? Alguns lembram de Zacarias? Antes da gente ler, deixa aí, Lucas capítulo 1. Zacarias
Sabia? Quem sabe de que família, né, ele fazia parte? De qual das tribos, melhor dizendo, ele fazia parte? Das tribos... De Levi? Qual era a tribo? Quem disse? Levi. Não estou vendo quem disse. Foi Marcos que foi que disse, eu não estou conseguindo ver quem disse. Levi. Mas está certo. Era de Levi, isso mesmo. Como é que o senhor sabe, pastor, que ele era da família de Levi? Porque ele fazia parte dos trabalhos do templo. Só quem poderia fazer parte era quem era da tribo de Levi. Família não, perdão. Da tribo de Levi. Eram os levitas. Os sacerdotes também tinham que ser da tribo de Levi. E nesse período, no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho, mostra que ele estava fazendo exatamente o período, ele estava, é como se ele tivesse, lembra quando a gente faz a escala na igreja, de quem vai estar responsável por fazer algumas coisas e tal? Ele estava responsável nesse período de ir ao santuário, de ir a Jerusalém, entrar no santuário e colocar incenso no altar. Ele entrou no lugar santo, que privilegiado, o santo. Então isso significa que além de ser um levita, para entrar no lugar santo, olha só que privilégio que ele teve aqui. Amém? Só que enquanto ele estava ali, um anjo do Senhor veio conversar com ele. Agora eu quero que vocês me ajudem. Que anjo era esse? Quem sabe? Quem? Alguém falou ali. Eu quero ver se mais pessoas me ajudam. Qual foi o anjo que veio conversar sem ler, viu? Sem ler. Lembrando, sem ler no texto. O texto diz. Outro disse aqui Gabriel. Será que foi o Gabriel? Quantos acham que foi o anjo Gabriel? Foi ele mesmo. O anjo Gabriel veio falar com quem? Zacarias, que estava no templo, no lugar santo. Um grande privilégio, ele estava ali fazendo parte do momento especial da adoração a Deus. E o povo sabia que estava lá fora e começou a demorar, porque ele estava lá fazendo trabalho, só que demorou mais do que o normal. Por quê? Porque o anjo foi conversar com ele. E aí, qual foi a promessa que o anjo fez para ele? Você vai ter um filho. E ele se espantou. Mas como assim? A minha esposa já é idosa, não tem condições, como é que é? Mas aí o anjo promete. Aí, vamos ler a partir do verso 15. Acompanhe comigo Lucas, capítulo 1, verso 15. Pois ele será grande, ele e o filho que virá. Ele será o quê? Grande. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. Que bênção! É a partir do verso 16. Prestem atenção no paralelo do que nós lemos lá no verso anterior, no capítulo, no livro de Malaquias, no capítulo 4, que a gente já leu. Diz o que aqui, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá o que? Adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, desculpem, ao que? A prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Oh, glória, que bênção. Amém? Aí o anjo disse para ele o quê? Você agora vai ficar sem falar. Você não acreditou? Você duvidou? Vai ficar sem conseguir falar. E aí ele sai, está todo mundo preocupado, o que aconteceu, e ele não tem nem o que dizer, não tem nem o que falar. E depois, quando o filho nasce, aí sim ele consegue falar. E o que ele diz? O que ele diz? Será João. O nome do filho. Qual era o nome do filho? João Batista. Não, não era João. O Batista foi o porquê, o que ele fazia. Por isso que o nome dele ficou conhecido como João Batista. É como quem diz, João, aquele que batiza, entendeu? Mas o nome dele era João. Esse João. Pastor, será que é esse? Será que é esse aqui? A gente está na dúvida, né? Tem características assim ou não? Palavras semelhantes ao que foi dito na profecia,
converterá o coração dos pais aos filhos. Aqui, quando a gente vê a promessa, quando o anjo Gabriel está apresentando aqui para o pai dele, também diz a mesma coisa, sim ou não? Então, tem características. Ia preparar o caminho para o Senhor, ia preparar, né, converter as pessoas. Coisa interessante aqui. Mas, vamos um pouquinho para frente. Na verdade, a gente vai voltar. Mas na história, é um pouquinho depois. Vamos voltar a alguns livros. Vamos para o livro de Mateus. Já pode ir voltando aí, Mateus. Abra a sua Bíblia, volte algumas páginas aí para Mateus, capítulo 17. Um episódio interessantíssimo aqui, queridos. Eu já vou lendo e aí depois eu explico para que a gente possa entender o que acontece aqui. A partir do verso 10, Jesus está com os seus discípulos. E aí, os discípulos conversam com Jesus, interrogam Jesus, perguntam a Jesus. E eles dizem o seguinte, olha só que coisa interessante. Mas, verso 10, Mateus 17, verso 10. Mas os discípulos o interrogaram. A quem? A Jesus. Porque dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias, o quê? Venha primeiro. Agora olha para cá, daqui a pouco a gente volta, olha para cá. Os discípulos vão até Jesus, né? Estavam juntos, melhor dizendo, com Jesus, como em muitos momentos, em muitos outros episódios. E aí eles chegam e perguntam para Jesus, Jesus, é o seguinte, por que os escribas? Quem eram os escribas? Não foi escriba, né? Não foi escriba que eu vi aqui? Foi escriba ou não foi que estava escrito aqui? Foi. Escribas. Quem eram os escribas? Eram as pessoas que faziam as cópias da Bíblia. A Bíblia que nós temos hoje, ela é impressa. Na época de Jesus não existia o quê? A imprensa. Não existia impressora. Hoje a gente tem impressora e foi criado há muito tempo atrás, Gutenberg, né? A imprensa. Mas antes disso, tinha que ser o quê? Cópia, meus irmãos. Era escrito palavra por palavra, melhor dizendo, letra por letra. Então, quem fazia isso era quem? Os escribas. Eles tinham o grande privilégio de ter a Bíblia e fazer cópias. Eles eram treinados, eles estudavam para isso, porque eles não podiam errar. Não podiam errar, tinha que escrever tudo direitinho ali. Então, os escribas, que eram extremamente estudiosos e conhecedores da palavra, porque eles mesmos copiavam a palavra, os discípulos estão dizendo que os discípulos diziam, é necessário que venha o João, ou que venha o João, que venha o Elias. O João era o que nasceu lá, né? De Zacarias, beleza? Aí ele pergunta, mas por que os discípulos interpelam Jesus, interrogam Jesus, perguntam a Jesus, por que é necessário que venha esse Elias? Aí Jesus vai responder. Vamos no verso 11. Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá. E respondeu, e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o que? O conheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer das mãos deles. Então, preste atenção, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? João Batista. Se você estava em dúvida que a profecia de Malaquias, capítulo 4, se concretizou aqui a gente tira todas as dúvidas. Concorda comigo? Sim. Deu para tirar as dúvidas? Porque quando os discípulos perguntam, Jesus diz, é necessário mesmo, ele já veio. E o povo o quê? O rejeitou, fizeram com ele... Mataram. Tudo. Foi exatamente isso, mataram ele. E aí os discípulos conseguem entender que Jesus estava falando sobre quem? João Batista. João Batista. E aqui vamos denominar esse João Batista como sendo o que? O segundo Elias. Ele veio restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Ele veio preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Ele veio conciliar os pais aos filhos. Ele veio fazer tudo que a profecia estava apresentando.
Deus seja louvado. Aqui apresenta algo extraordinário. A profecia que foi feita no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, e está se cumprindo aqui. Se cumpriu, melhor dizendo, aqui, neste momento. Mas tem uma coisa interessante aqui. Vamos ler de novo a resposta de Jesus. O verso 11, acompanhe comigo com toda a atenção. Para mim é interessante demais isso aqui. Não tem muito tempo que eu consegui visualizar isso aqui. Eu acho que no máximo 15 anos eu consegui perceber isso aqui, há 15 anos atrás. Aqui diz o seguinte, no verso 11: então Jesus respondeu, já lemos, de fato, Elias o quê? Me ajudem? Virá e restaurará todas as coisas. O verbo aqui, o verbo vir, está no futuro. Me ajudem. No virá, é futuro. Mas João Batista já estava lá, né? Já tinha até morrido. E ele disse o que? Elias? Virá. Mas beleza. Você entendeu que João Batista já veio. No decorrer da história, nesse momento que Jesus falou, ele já tinha vindo? Sim. Já tinha até morrido? Pronto. Beleza. Tudo bem. Aí depois ele continua. Restaurará todas as coisas, mas no verso 12 ele diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. De novo o verbo vir, só que agora veio. No passado. Oxe. Jesus está confuso aqui. Jesus disse o quê? Me ajudem. Elias. Primeiro, ele disse o quê? Virá e restaurar. Futuro. Está tudo no futuro. Virá e restaurar. Virá. E depois ele disse o que? Elias? veio. Passado. Ele está falando sobre a profecia de Malaquias, que a gente leu no começo, o primeiro texto que a gente leu. Aí ele está confirmando, a segunda parte aqui, ele está confirmando que ele veio. E depois ele pega e diz: virá. Será que Jesus está confuso? Será que Jesus errou aqui? Disse no futuro, depois de eita, agora que eu lembrei, ele já veio. Será que foi isso? Não. Queridos, olha para cá. Não. Jesus estava fazendo. Poucas profecias foram feitas pelo próprio Jesus, e essa é uma delas. E por isso que eu, no início, disse que o título da mensagem era a profecia o quê? Esquecida. Ou algumas vezes eu penso assim, até oculta, porque está no detalhe ali, que muitos deixam o quê? Passar. Muitos não prestam atenção nesse pequeno detalhe, que Jesus fala, que virá, e depois ele disse que já veio. Isso significa, queridos, nós entendemos como igreja adventista do sétimo dia, entendemos que aqui Jesus está apresentando sim a profecia de um terceiro Elias, porque o primeiro, que a gente já conhece do Antigo Testamento, o segundo, que veio exatamente preparar o caminho para a vinda de Cristo, foi João Batista. E aqui Jesus está apresentando um terceiro. A Bíblia não fala primeiro, segundo, terceiro, a gente é que fala de forma didática para que a gente possa entender. Mas primeiro Elias, que se cumpriu, que veio, né? Que se cumpriu, não, que veio, que fez toda a sua história, que foi uma bênção, que restaurou a adoração ao verdadeiro Deus, que foi um homem de fé, um homem que seguia a vontade do Senhor, um homem que vivia conforme o que Deus dizia, o assim diz o Senhor. Se cumpriu a profecia de Malaquias em João Batista, agora o segundo Elias, que também foi um homem de Deus, um homem que veio no poder e no espírito de Elias. Que espírito era esse? O Espírito Santo de Deus, que foi apresentado ali, que desde o ventre ele já seria cheio do Espírito Santo. Que privilégio, viu? Que privilégio. E agora nós precisamos, queridos, ir para esse final que é apresentado aqui. Jesus disse que virá o Elias. Eu entendo que alguns dos nossos queridos aqui já sabem, já conhecem, já ouviram sobre esse terceiro Elias.
mas eu entendo que a maioria talvez nunca ouviu falar. Quem seria esse terceiro Elias? Todas as vezes que eu apresento essa mensagem, todas as vezes que eu prego no auditório, na igreja onde eu estou, uma pequena parte já sabe, mas a grande maioria às vezes não ouviu falar ou esqueceu. Nós vamos, queridos, agora ver aqui algumas características desse Elias. Quem seria esse terceiro Elias? Qual a mensagem desse terceiro Elias? E em que momento da história ele viria? Não tem como a gente procurar isso em outro livro. Apocalipse. Vamos lá. Livro de Apocalipse. Apocalipse 14. Vamos identificar a mensagem, queridos, desse terceiro Elias. Me permita que nos minutos que restam para o final da mensagem, se você estava atento, você precisa estar ainda mais atento. Se você entendeu até aqui o que foi apresentado, cada um dos passos, a apresentação da profecia por Malaquias, o cumprimento da profecia da vinda do Elias, que nós encontramos aqui em João Batista, que o próprio Jesus confirmou que ele foi o segundo Elias, e depois a apresentação da profecia que viria um outro Elias, pelo próprio Jesus essa profecia foi dada, e agora vamos ver, queridos, a mensagem desse Elias, a apresentação da mensagem desse terceiro Elias. Apocalipse 14, verso 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se habitam, os que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, o que diz ali? Temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes da água. Amém. O que é isso aqui? O que eu acabei de ler? A primeira das 3 mensagens angélicas. O que nós entendemos que é a verdade presente, me desculpem a redundância, mas para os nossos dias. Verdade presente significa isso, presente é para hoje. Queridos, essa faz parte da mensagem do terceiro Elias. Vamos lá, vamos ver se tem a ver mesmo. Desde o começo, quando eu apresentei o Elias do Antigo Testamento, eu disse para vocês que o principal objetivo dele era restaurar a adoração ao quê? Ao verdadeiro, não é qualquer Deus. Deuses falsos é o que não falta, mas ao verdadeiro Deus, a adoração. Então vamos relembrar. Temer a quem? A Deus. Tem a ver com adoração? Temer a Deus e dar a glória? Pois é chegada a hora do seu juízo. E olha só, tem a ver com adoração, claro. E adorar, e aquele, aí diz quem? Fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Deixa eu chegar aqui perto de vocês, queridos. Vocês estão conseguindo perceber que esse terceiro Elias teria que restaurar a adoração ao verdadeiro Deus? Que Deus é esse? O Deus criador de todas as coisas. O Deus que criou tudo, que fez o universo em quanto tempo? 6 dias. Em 6 dias, a Bíblia diz, em 6 dias fez o Senhor os céus. Tem a ver com o texto que a gente acabou de ler ali, ó. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas o texto que eu estou citando, que é lá de Gênesis, termina dizendo o quê? E descansou. O Deus Criador, queridos, é o Deus do sábado. O Deus Criador é o Deus que descansou.
Vocês entendem que esse terceiro Elias precisava restaurar a adoração ao verdadeiro Deus e o dia de guarda que esse Deus nos chama, nos conclama a fazer o mesmo que Ele fez, descansando nesse dia. Porque Ele fez o quê? Descansou, abençoou e santificou. Duas coisas importantíssimas que nós não precisamos e não podemos de forma alguma esquecer. Nós cremos no Deus Criador de todas as coisas. Amém. Que Ele criou em 6 dias literais. 6 dias literais, não foram eras, não foram milênios não. 6 dias literais. Se a Bíblia assim diz, eu creio. Amém. E aqui, em Apocalipse 14, nós encontramos Deus mais uma vez dizendo que a mensagem que o terceiro Elias vai pregar, precisa pregar, está pregando, é essa mensagem: temer a Deus e dar glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Não deixe teorias por aí fazerem com que a sua mente fique abalada. Deus criou todas as coisas e descansou no sétimo dia e nos chama a fazer o mesmo. Eu quero falar agora em especial aos jovens. Temos muitos jovens aqui. Eu entendo que os jovens, isso também serve para os adultos, serve para todos, mas em especial aos jovens, porque geralmente é nesse período vocês são afrontados por essa questão do Deus Criador. Quando eu entrei numa universidade pela primeira vez e sentei nas cadeiras, universitárias, uma das primeiras disciplinas que eu tive o privilégio de estudar foi antropologia e também iniciação científica. Nessas duas disciplinas, de forma muito forte, os professores diziam assim: a ciência descarta a possibilidade de um Deus criador. Misericórdia. E um dos professores, eu não consegui não falar, levantei a mão, pedi licença e perguntei: professor, mas isso não é uma teoria? Qual teoria eu estou falando? Teoria da evolução. Isso, a teoria da evolução das espécies. Professor, isso não é uma teoria? Ele disse: sim, mas um cientista que é sério acredita nisso aqui. Eu disse: se é uma teoria, o senhor teria que apresentar a outra possibilidade. Eu sou criacionista. Ele olhou para mim assim: queridos jovens, e o restante da igreja também, não precisamos ter medo de nos posicionar e dizer o quê? Em que nós queremos restaurar a adoração ao verdadeiro Deus. Qual é o Deus? Que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Olha aí, vamos lá, tenha calma. Não está pegada, está apressada, mas tenha calma. Eu preciso agora, queridos, apresentar a característica desse Elias. Nós vimos a mensagem. No finalzinho aqui nós vamos encontrar a característica desse Elias. Ainda no mesmo capítulo, deixa eu encontrar aqui, achei. Verso 12. Característica desse Elias. Todo mundo encontrou? Aqui está o quê? A perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardam o quê?
mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E agora eu quero que você volte a alguns capítulos, 4 para ser mais exato. Capítulo 10. No capítulo 10 você vai ver o surgimento da mensagem que fez com que o terceiro Elias viesse. 10, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca ele era como? Doce como mel. Doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou Amargo. amargo. Olha para cá, queridos. Aqui está falando sobre o quê? Estamos no finalzinho da mensagem. E aqui está falando sobre o quê? Apocalipse 10:10 é um texto que você precisa ter decorado. Decorado. Está falando sobre o quê aqui? Está falando do meu conhecimento. Está falando sobre o momento em que o mundo, de uma forma muito forte, estudou sobre as profecias de Daniel, o livrinho que está sendo apresentado ali. Que livrinho é esse? O livro de Daniel. E em especial, a profecia. Uma profecia. Alguém lembra onde é que está? Daniel 8, 14. Olha se é isso lá. Me ajuda aí. Vê se minha memória pode falhar. O que está escrito aí? Daniel 8, 14. Então tá certo. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será Purificado. Por que que quando estava na boca o livrinho, essa profecia em especial foi tão doce? Porque Jesus vai voltar. Os mileritas, em especial, aquele que dá o nome ao movimento, Guilherme, entendeu ao estudar essa profecia que seria o quê? Final das 2.300 tardes e manhãs seria a volta de Cristo. O santuário que seria purificado seria o santuário terrestre, seria a terra seria purificada com a volta de Jesus. Era isso que vinha na mente dele, e ele ficou todo feliz, todo animado, todo contente. Jesus irá voltar. E o dia que ele, depois de ter estudado, percebeu, era 22 de outubro de 1844. Eles esperaram, ansiosos, felizes, porque eles veriam, melhor dizendo, a face do Senhor Jesus. Teriam o privilégio de estar face a face com o Senhor, rever os entes queridos que tinham descansado, que estavam no descanso. Só que o dia passou e Jesus não veio. Amargo, o que nós chamamos de um grande desapontamento. Mas será que a profecia estava errada? Ou a interpretação que eles fizeram estava errada? Era a interpretação. Não era o santuário terrestre que seria purificado, mas o santuário celestial. Jesus, ele tinha terminado a sua obra na parte do lugar santo, e agora iria começar exatamente o que a gente precisa: o julgamento, o juízo investigativo pré-volta de Jesus. Eu sei que só isso que eu estou dizendo aqui a gente passaria muito tempo conversando, mas eu só quero mostrar para vocês o momento da história que esse movimento do terceiro Elias surgiu. Agora, depois de ter dito tudo isso, vamos ver se vocês vão dizer quem é o terceiro Elias. Calma, não diga ainda não. Lembram tudo que a gente falou, principalmente as características que são apresentadas aqui no livro de Apocalipse. A mensagem do terceiro Elias, qual é? As 3 mensagens angélicas: restauração, adoração ao verdadeiro Deus, no verdadeiro dia de guarda. A característica: guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus.
E o momento da história que começou esse movimento, qual foi? A partir do grande desapontamento. 1844, nós encontramos em Apocalipse 10:10. Agora sim, isso está muito forte. Eu não vou falar não, quero ouvir você. Agora fale. Não diga assim não. Seja preciso. Preciso. Posso perguntar? Pode. Você está preparado? Sim. Está preparado para dizer quem é o terceiro Elias? Exatamente do sétimo dia. Seja mais pessoal. Eu. Um negócio assim. Eu. Vou perguntar de novo. Porque foi muito assim. Uns disseram uma coisa, outros disseram outra. Vamos dizer uma coisa só e vamos ser mais pessoal. Vamos lá. Quem é o terceiro Elias? Amém. Eu não queria ouvir nem nós. Né? Só eu. Diga eu. Diga eu. Quem é o terceiro Elias? Sou eu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Qual é o seu objetivo aqui nesse mundo ao saber que você é o terceiro Elias, que foi profetizado pelo próprio Jesus? O próprio Jesus profetizou que viria, que teria um terceiro Elias, que ia mais uma vez restaurar a adoração ao verdadeiro Deus, que mais uma vez iria preparar o caminho para quem? Para a vida dele. Mas eu preciso dizer uma coisa, às vezes a gente fica assim, ó, enche o peito, Mas não é fácil, não. se exalta, É amar. diga assim, ó, misericórdia, eu não quero isso para minha vida. Pelo contrário, com humildade, nós não somos melhores, você não é melhor do que ninguém porque é o terceiro Elias. Mas você tem uma responsabilidade imensa de cumprir o seu papel neste mundo como terceiro Elias. Amém. Diga assim, eu não sou melhor, Não sou melhor. mas tenho uma responsabilidade também. Amém? Elias era diferente, né? A gente viu ali, a comida de Elias era diferente, as roupas de Elias eram diferentes. Os dois Elias que já vieram, melhor dizendo. Uma parte que a gente leu ali, quando o anjo Gabriel estava falando com Zacarias, dizendo que viria, né, o filho dele. Aí ele disse bem assim, ó, ele não vai beber vinho, nem bebida forte. O que é isso? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Bebida forte é bebida alcoólica. Um exemplo só. Diferente no comer, no vestir, no agir. Não é diferente para ser diferente, mas é diferente de acordo com o que Deus pede. Entende? E no final das contas, preparar o caminho para a vinda, a segunda vinda de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Você quer cumprir esse papel? Eu quero. Você quer viver o que Deus lhe chamou para viver? Amém. Você quer seguir o que Deus lhe chamou para seguir? Amém. Amém. Falha, mas quero. Todos nós somos. Eu quero chamar aqui à frente a irmã Quitéria. Acertei o nome? Vem aqui à frente. Nessa manhã de sábado, queridos. Amém. Nessa manhã de sábado, a irmã Quitéria, ela está decidindo aceitar A Jesus. o chamado do Senhor, aceitar a Jesus como seu Salvador. Pode subir aqui e olha aqui para o pessoal quer ver a senhora. Viu? Olha aqui para esse povo bonito, ó. Olha para esse povo bonito. Eu vou dizer algumas coisinhas antes da gente entrar. Pode deixar essa música bonita, suave aí tocando. Mantério, a senhora acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. E é seu desejo continuar estudando esse livro maravilhoso e colocar em prática em sua vida? Ela disse
senhora sabe? A senhora acredita que esse livro é a palavra de Deus? Então diga para eles. Acredito. Acredito. Amém. Amém. Seja louvado. Você acredita que o Deus que é apresentado aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Amém. O Deus Filho, a Bíblia diz que ele se fez homem e habitou entre nós. Quem é esse? Jesus. Viveu neste mundo, nasceu como um homem, mesmo sendo Deus. Ele sofreu, padeceu enquanto aqui esteve, foi morto na cruz. Mas por quê? Para nos dar direito à salvação. Para mim essa é a pergunta mais importante que eu preciso fazer. E essas pessoas bonitas aqui querem ouvir a sua resposta, mas principalmente o céu deseja ouvir a sua resposta. A senhora aceita esse Jesus como o seu único e suficiente Salvador? A senhora aceita Jesus como seu Salvador? Assim. Amém? Deus seja louvado. Uma salva de palmas. Estão felizes com a sua decisão? E a última pergunta que eu vou fazer. A senhora deseja, nesta manhã de sábado, descer as águas. Mas vai dar certo. A senhora deseja descer as águas batismais, ser batizada, para se tornar um membro da igreja adventista do sétimo dia. É isso que a senhora quer? Amém? Amém. Olha aqui para esse povo bonito. Sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo que aceita ser o terceiro Elias também. Amém? Aceita ser o terceiro Elias. Queridos, prepara o seu coração. A irmã Mitério vai se arrumar, eu vou me arrumar. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nas águas. Eu costumo dizer que o tanque batismal é o lugar do milagre, onde alguém morre para o mundo e nasce para o rei de Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para presenciar esse momento tão especial. Deus nos abençoe. Amém.